Leitura do livro do Apocalipse de São João. Aquela mesma voz do céu que eu, João, tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e come. Será amargo no estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando eu engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse, deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, já experimentaram algo tão doce que, num primeiro momento, delicia seus sentidos, mas depois deixa um gosto amargo na boca? Esta experiência sensorial, descrita vividamente na primeira leitura de hoje do Apocalipse, nos oferece uma profunda metáfora sobre a natureza de nossa missão cristã e o chamado verdade em um mundo que nem sempre quer ouvi-la. Na visão de João, uma voz do céu instrui, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. E então vem uma ordem intrigante, toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Que imagem poderosa e paradoxal! O livro, a palavra de Deus, sua mensagem para a humanidade, é simultaneamente doce e amargo. Esta dualidade nos fala profundamente. A palavra de Deus é doce porque nos traz esperança, amor, promessa de salvação. É o mel da graça divina, o néctar da verdade eterna. Mas também pode ser amarga porque nos desafia, nos confronta com realidades difíceis, nos chama a uma transformação que nem sempre é confortável. E não é exatamente isso que vemos Jesus demonstrando no Evangelho de hoje? Entrando no templo, o lugar mais sagrado de Jerusalém, Jesus se depara com uma cena que o enfurece. O templo, destinado a ser casa de oração, tinha se transformado em um mercado, um lugar onde o lucro substituiu a piedade, onde o comércio suplantou a comunhão com Deus. Minha casa será casa de oração, declara Jesus, citando as Escrituras, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. E então, num ato de santa indignação, ele expulsa os vendedores. Imaginem a cena, mesas sendo viradas, moedas tilintando no chão, comerciantes correndo, pessoas gritando. Não é uma cena agradável, não é? Esta é a palavra de Deus em ação, doce e amarga simultaneamente. Doce porque restaura a santidade do templo, amarga porque confronta aqueles que profanaram o sagrado. Doce porque estabelece a verdade, amarga porque expõe a corrupção. Voltando à visão de João, após ele devorar o livro, recebe uma nova missão. É necessário que profetizes ainda sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Note bem, não é uma opção, mas uma necessidade. A verdade de Deus deve ser proclamada, mesmo quando incomoda, mesmo quando perturba o status quo. Não é isso que Jesus faz no templo? Ele não apenas expulsa os vendedores. Nos dias seguintes, ensinava todos os dias no templo. E o povo, todo o povo ficava suspenso de seus lábios para ouvi-lo. Que contraste maravilhoso!
Os mesmos que testemunharam sua ira santa contra a profanação do templo agora o ouvem ensinar com autoridade e graça. O que isso significa para nós hoje? Primeiro, devemos estar preparados para a natureza dual de nossa missão cristã. Como João, somos chamados a devorar a palavra de Deus, não apenas lê-la superficialmente, mas incorporá-la profundamente em nosso ser. E sim, será doce como mel quando nos traz conforto e esperança, mas também pode ser amarga quando nos chama ao arrependimento ou nos desafia a confrontar injustiças. Segundo, como Jesus no templo, devemos ter a coragem de confrontar o que está errado em nossa sociedade, em nossa igreja, em nossas vidas. Não podemos permitir que o sagrado seja profanado, que os valores do reino sejam comprometidos em nome do lucro ou da conveniência. Mas notem, Jesus não apenas expulsa os vendedores, ele também ensina. A purificação do templo não é o fim, mas o começo. Após limpar o espaço sagrado, ele o preenche com verdade e graça. Da mesma forma, nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas proclamar e viver a verdade do Evangelho. E sim, haverá oposição. O texto nos diz que os chefes dos sacerdotes, os escribas e os notáveis do povo procuravam modo de fazê-lo perecer. Quando confrontamos sistemas estabelecidos, quando desafiamos práticas arraigadas, quando falamos verdades inconvenientes, devemos esperar resistência. Mas observem a proteção divina. Não achavam o que fazer, porque todo o povo ficava suspenso de seus lábios para ouvi-lo. Quando falamos a verdade com amor, quando nossas ações refletem a justiça e a misericórdia de Deus, encontramos aliados inesperados. O povo reconhece a autenticidade, responde à verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos chamados, como João, a devorar o livro, a incorporar profundamente a palavra de Deus em nossas vidas. Somos chamados, como Jesus, a purificar os templos de nosso tempo, não apenas edifícios físicos, mas os espaços sagrados de nossos corações, nossas famílias, nossas comunidades. Sim, a mensagem às vezes será amarga. Confrontar a verdade sobre nós mesmos e nossa sociedade raramente é confortável, mas também será doce, doce como o mel da graça divina, doce como a promessa de transformação e renovação. Que possamos ter a coragem de João para devorar o livro, mesmo sabendo que será tanto doce quanto amargo. Que tenhamos o zelo de Jesus para purificar o que está corrompido e a graça de ensinar a verdade com amor. E que, como o povo no templo, possamos ficar suspensos da palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme e, através de nós, transforme nosso mundo. Que o Senhor nos dê sabedoria para discernir, coragem para agir e graça para perseverar. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes na verdade do Evangelho. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.